Se nós poderíamos começar com uma Ave Maria. Estamos todos em caráter católicos. Acho que o Padre não está aqui no momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vi que vários rezaram em latim, então puxamos em latim. Espero que não tenha sido um problema. Havia uma frase antiga, se eu não me engano, era de Filipe II, rei da Espanha, sobre as línguas. Ele dizia que com Deus nós conversamos em latim, com os nobres em francês, com os artistas em italiano, com os militares em alemão. Para cada língua, ou para cada pessoa a quem nós nos dedicamos ou nos dirigimos, há uma língua mais própria. E a igreja sempre estimulou muito o uso do latim. Bom, a palestra de hoje é sobre Nossa Senhora de Fátima. Mas eu não poderia começar sem dizer a alegria de poder estar aqui com os senhores hoje, porque é muito bonito ver a quantidade de pessoas que pelo Brasil inteiro começam a se unir na defesa da Santa Igreja. Há um cântico na Sagrada Escritura, que eu vou repetir em latim, mas eu vou traduzir para o português depois. Ecce con bono et con iucundum habitare fratres in unum. Como é bom, como é agradável para irmãos viverem juntos. Nós estamos entre católicos e não há nada mais que cause maior alegria do que compartilhar da mesma fé, lutar pelo mesmo ideal, combater os mesmos inimigos. Há inimigos, há pessoas que atacam a fé católica. E é por isso que Nossa Senhora em Fátima, nós temos aqui a imagem de Nossa Senhora em Fátima, ela apareceu em 1917, exatamente para chamar a atenção para esses inimigos da Santa Igreja, para esses inimigos da fé católica. Como a pessoa que me apresentou aqui disse, eu sou do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Dr. Plínio, ele nasceu em 1908 e morreu em 1995. Ele foi o fundador da TFP. A TFP foi chamada, a vocação dela, para ser a ponta da espada contra os inimigos da Santa Igreja. E o Instituto Plínio Correia de Oliveira continua essa mesma missão. E há uma missão também dos senhores, é a vocação de cada um dos que estão aqui. Quem está aqui não está por acaso, não existe acaso para Deus existe providência. Deus está chamando a cada um dos senhores a tomar parte ativa numa luta. O Dr. Plínio costumava dizer que há dois tipos de público: o público de calçada e o público de procissão. O público de procissão é aquele que está levando a imagem no meio da rua, está, por assim dizer, se arriscando a levar ovos ou aplausos. No dia de hoje vão ser ovos, provavelmente. O público de calçada é aquele que fica assistindo. Essa calçada e essa rua é a história. Nós somos chamados a fazer a história. Nesse momento em que uma humanidade começa a escolher contra Cristo ou a favor de Cristo, nós somos chamados a defender a nosso Senhor Jesus Cristo e não a ficar nas calçadas. A Liga Cristo Rei tem um nome, aliás, muito bonito. Cristo é Rei, Ele é Rei do Universo e nós devemos defender a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora em Fátima veio exatamente chamar a atenção contra esses erros que foram infiltrando na sociedade temporal e na sociedade religiosa. Eu soube que já houve aqui para os senhores uma palestra sobre a crise na igreja. A igreja, que é o corpo místico de Cristo, hoje passa por uma das maiores crises da sua história, se não a maior. Eu tenho a impressão que você pode dizer com segurança que nunca a igreja passou por uma crise como essa. Mas não é só a igreja, o mundo inteiro está em crise. Se nós formos olhar em 1917, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, para hoje, 2022, 105 anos depois, se minha matemática ainda continua correta, o que mudou no mundo, como é que as modas andaram nessa época? Também me disseram que os senhores já tiveram uma palestra sobre marxismo cultural. Nossa Senhora em Fátima adverte contra esses erros, os erros da Rússia.
O tema da palestra é Fátima, a luta entre anjos e demônios. Então é isso que nós vamos, nos próximos minutos, tentar aqui desenvolver. Nós estamos numa luta profética. Basta ver, aliás, nos dias de hoje também, com a questão da iminente guerra na Ucrânia, iminente terceira guerra mundial. Falta muito pouco para sair uma guerra mundial, falta muito pouco. Depois do Covid, a questão toda da ideologia de gênero. No sermão hoje o padre comentou aqui mais cedo, quem é cristão não pode aceitar esse tipo de coisa. Por todos os lados nós vemos uma crise e nós vemos um desfazimento da sociedade. E Nossa Senhora em Fátima foi a voz profética que alertou os homens sobre essa situação. Eu não vou entrar em todos os detalhes, o tempo é curto, seria preciso fazer uma diferenciação entre o que é uma revelação pública e uma revelação privada, mas eu vou dar mais ou menos como pressuposto que, estando entre católicos, todos nós aqui sabemos da importância das aparições de Nossa Senhora de Fátima, temos ela como verdadeira, e não é necessário aqui tratar da veracidade das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Ela não tem o mesmo peso que tem, por exemplo, uma revelação pública, que está nos Evangelhos, mas ela tem o peso da autoridade da Igreja, que durante um século tanto empenhou a sua autoridade em defender e em divulgar Nossa Senhora de Fátima. Tem o peso dos milagres que acompanharam a aparição, tem o peso das investigações científicas, os interrogatórios policiais que foram feitos com os videntes, etc. Então vamos passar para frente. Eu vou basear essa reunião em 3 artigos que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, inspirador do Instituto, escreveu na década de 50. São artigos muito interessantes. E o começo da reunião vai ser para que os senhores tenham uma noção mais precisa do que foi a aparição e a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Muita gente aqui é devoto de Nossa Senhora de Fátima, acho que todos aqui são, mas não sei se todos conhecem a mensagem de Fátima. Então é preciso transmiti-la aos senhores. Uma noção histórica, primeiro. Como é que começou o século XX? O ano de 1901. O século XX começou em 1901, não foi em 1900. Né? 1901 começou o século XX. E como é que começou esse século? Começou com uma espécie de expectativa de que a ciência resolveria todos os problemas. Era o positivismo, era ainda influência desde o iluminismo, que vinha numa espécie de cavalgada, passando por cima da igreja, o laicismo avançava, e o ser humano se achava maduro o suficiente para se afastar da religião. Ele se achava conhecedor dos segredos da natureza, e a religião era uma crendice. E assim começava o século humano, o grande século dos homens, do progresso científico, que prometia erradicar a doença, prometia erradicar, inclusive, a morte. Tem algum relógio para eu me seguir, para eu me basear? Ah, tem ali. Obrigado. Era a época da Belle Époque, era uma beleza, tudo parecia em ordem. Como é que foi essa ordem desse século construído, a rebeldia da religião? Primeira Guerra Mundial, 1914. Depois, Segunda Guerra Mundial, 1939. Foi a época das grandes guerras, mas era a época da utopia humana. E nós podemos estar às bordas da Terceira Guerra Mundial. Há uma multiplicação de crises por toda parte. O mundo de hoje é um mundo profundamente em crise. Quando Nossa Senhora apareceu, o mundo ainda parecia, ela apareceu durante a guerra, mas era uma guerra, imaginem a situação que nós estamos, havia mais ordem no mundo durante a Primeira Guerra Mundial do que a ordem nesse mundo nos países que não estão em guerra. O Brasil tem uma desordem muito maior do que tinha o mundo durante a Primeira Guerra Mundial, no meio dos bombardeios. Os bombardeios não alteravam a vida da sociedade como essa decadência moral e social altera hoje em dia. Então essa é a situação que nós estamos, e Nossa Senhora então veio dar a solução que os homens precisavam. Ela explicou a gravidade da situação em 1917, não era tão grave como hoje, muito menos, as suas causas, e apontou os seus remédios para evitar a catástrofe que viria. Pela natureza do conteúdo, pela dignidade de quem falou, pelo
conteúdo da matéria, ela sobrepuja em muito todas as demais revelações que a providência, as revelações privadas que a providência foi dando aos homens, antecedendo as grandes catástrofes. Não há nenhuma tão grave como Nossa Senhora em Fátima. O que diz Nossa Senhora? Que os pecados da humanidade se tornaram um peso insuportável na balança da justiça divina. Nossa Senhora, nós vamos ver isso. Os pecados, em 1917, já eram insuportáveis na justiça de Deus. Essa é a causa mais profunda de todas as crises em que vivemos. É o abandono da fé católica. A necessidade de conversão, Nossa Senhora começou a chamar a atenção para isso, e a ameaça de terríveis castigos, tanto nessa vida como na próxima vida. Nessa vida, ela chegou a dizer que nações inteiras vão desaparecer do mapa. Nações inteiras. Imaginem, por exemplo, eu não falo só de um país, uma nação é mais do que um país. Uma nação é um vínculo psicológico. É como dizer os romanos sumiram da face da terra. Os fenícios sumiram da face da terra. Não é que perderam o território, é muito mais do que a terra se abriu e engoliu o lugar onde eles estavam. O povo inteiro sumiu, é uma nação que vai desaparecer. Nesta terra, um castigo enorme. E ela mostrou, numa das aparições, a visão do inferno, para onde estavam indo as almas dos pecadores. Hoje a pedagogia moderna acha que é melhor não mostrar o sofrimento, não falar de inferno, esconder isso. Nossa Senhora mostrou isso a 3 crianças. Lúcia tinha 10 anos, era mais velha. Francisco tinha 9 e Jacinta tinha 7 anos. 7 anos, Nossa Senhora mostrou o inferno. E as crianças mudaram de fisionomia. Elas receberam uma graça tão grande. Quem vê a foto antes e depois dessa aparição, nota que naquele momento elas mudaram. Mas elas mudaram porque elas se prepararam para a missão que era pedida delas. Elas se prepararam para a eternidade, porque fez bem aquela visão. Nossa Senhora então advertiu o mundo disso. Bom, foram 6 aparições, e Nossa Senhora prometeu aparecer ainda uma 7ª vez. E ela pediu constantemente a oração diária do terço. Eu imagino que muitos aqui, talvez a maioria, já reze o terço. Se ainda não é a maioria, eu espero que depois dessa reunião se interessem em aprender o terço e quem sabe passe a ser a maioria. Mostrou a gravidade dos pecados, pediu a reparação e deixou uma mensagem. Nas suas mensagens, a primeira delas, aliás, foi antes da aparição de Nossa Senhora, foi o anjo de Portugal. Ele apareceu em 1915, a primeira aparição, depois em 1916. Ele ensina os pastorinhos a pedir perdão pelos maus, a oferecer sacrifícios e a necessidade de desagravar o Santíssimo Sacramento que era ofendido pelos homens. Bom, aí começam as aparições em 1917, 13 de maio foi a primeira aparição, nós estamos no dia 8, daqui a 5 dias é a festa de Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho a impressão que aqui em Brasília vai haver inclusive uma procissão, não sei se a Glia ou o Cristo Rei está organizando também. O Instituto também vai estar organizando, e em Brasília, em São Paulo, em várias outras cidades também faremos. Faremos um vídeo sobre isso também, explicando no canal onde é que serão os lugares das procissões. Bom, em sua primeira aparição, Nossa Senhora anunciou que viria mais 5 vezes, depois viria uma outra. Que rezassem diariamente o terço para alcançar o fim da guerra e a paz no mundo. Rezassem diariamente o terço. Pede aos pastorinhos que aceitem a dura missão de expiar pelos pecados. E lhes diz que terão muito que sofrer. Na segunda aparição foi 13 de junho. Nossa Senhora insistiu sobre o terço diário. Ensinou-lhes também uma jaculatória. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, aquela que nós rezamos depois dos mistérios do terço. Ainda nessa aparição, a Santíssima Mãe mostrou aos pastorinhos o coração imaculado de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade. Vejam, sempre constante. Oração, os pecados agravam, ofendem a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora, oração, expiação, etc. Incita-os a rezar e a sacrificar-se para diminuir o grande número de almas que se perdem. Na terceira aparição,
13 de julho é a aparição da mensagem de Fátima. Foi quando Nossa Senhora entregou a mensagem aos 3 pastorinhos, composta de 3 partes. A primeira parte foi a visão do inferno. Eu vou ler a visão do inferno, porque é importante que todos aqui tenham muito claro aquilo que Nossa Senhora quis que os homens soubessem. Ela quis que os homens vissem isso, através dos pastorinhos. Depois de haver recomendado mais uma vez a recitação diária do terço, Maria Santíssima então fez ver o inferno aos 3 pastorinhos. Vimos um mar de fogo, e nele mergulhados os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que saíam delas mesmas, juntamente com nuvens de fumo, caindo por todos os lados, como as fagulhas dos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes, como negros carvões em brasa. Essa é uma descrição muito viva do inferno, mas ela faz bem e fez bem às almas. Hoje, essa catequese desapareceu da maior parte dos púlpitos. São poucos os padres que lembram de falar do inferno. Alguns acham que o inferno não existe, se existe está vazio. Não é o que disse Nossa Senhora. Pelo contrário, as almas caíam em quantidade. As almas dos homens que viviam em 1917. Imaginem se hoje abrisse aqui esse chão e nós pudéssemos ver as almas que nesse momento estão caindo no inferno, enquanto nós estamos aqui nessa reunião. Assustados e como a que pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Essa é a primeira parte da mensagem de Fátima. Eu vou dar a segunda parte daqui a pouco. Vamos ver agora a 4ª visão, no dia 19 de agosto. Foi no dia 19 porque no dia 13, Nossa Senhora voltaria sempre no dia 13, mas no dia 13 eles estavam presos. A República Laica Portuguesa, a república feita pelo homem, que quis se rebelar contra Deus, perseguia os pastorinhos. Então eles estavam presos. Nossa Senhora apareceu no dia 19. Nossa Senhora afirma que muitas são as almas que se perdem, porque não há quem repare por elas. Nesse dia, a Santíssima Mãe de Deus prometeu um insigne milagre para outubro, que foi o famoso milagre do sol. Na quinta aparição foi no dia 13 de setembro. A Virgem Santíssima insistiu também na recitação do terço. Vejam, rezem o terço, rezem o terço, rezem o terço. Não é só para salvar as nossas almas. A Senhora mostrou o inferno para que a pessoa não queira cair lá, mas é para combater o inimigo da Santa Igreja, é para combater o demônio. Nós vamos daqui a pouco ver o papel de Nossa Senhora nesse momento da história, que é um papel central na história da salvação, não é só nossa, é na história da salvação da humanidade, é na história da humanidade. Bom, afirma a necessidade de os homens se converterem de seus pecados, deixando de desafiar a justiça de Deus, para que o mundo não seja castigado. A todo momento, Nossa Senhora diz, há um remédio e há um castigo. Há um remédio, há um castigo. Por quê? Por causa dos pecados. Foi somente na 6ª aparição, a 13 de outubro, que Nossa Senhora revelou sua identidade aos pastorinhos, dizendo: eu sou a Senhora do Rosário. Eu sempre carrego comigo, aliás, é uma prática que o Dr. Plínio insistia para que todos nós sempre tivéssemos, sempre estar com essa arma. Essa é a arma do católico, é a principal arma. Nós vamos ver mais para frente, Nossa Senhora não disse, aliás, podemos ver agora, que a guerra, numa das aparições, eu não estou dando todas elas, elas são muito grandes, aliás, ela vai falar aqui quando nós entrarmos na segunda parte, a guerra atual, Primeira Guerra, iria acabar. Por quê? Porque as pessoas iriam rezar, se elas rezassem. A Segunda Guerra não viria se elas rezassem.
Muitas vezes se imagina que a guerra acaba ou a guerra começa por problemas militares ou problemas diplomáticos. É evidente que também é por problemas militares ou diplomáticos, mas há por trás dela uma guerra de anjos e demônios. Os anjos e os demônios atuam na história, e nós temos a principal arma que foi dada nesse momento pela Santíssima Virgem, para que nós possamos lutar nessa guerra, que é sobretudo uma guerra espiritual. A guerra militar é uma consequência, ela é um instrumento, às vezes para castigo, às vezes para uma conversão, mas no fundo a batalha se vence sobrenaturalmente. Então Nossa Senhora disse: eu sou a Senhora do Rosário. Anunciou que a guerra terminaria em breve e recomendou: não ofendam mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Vemos, pois, que o pensamento constante de todas as mensagens é este: o mundo está em uma terrível crise religiosa e moral. Nossa Senhora não falou da crise econômica, Nossa Senhora não falou da crise da moradia, da crise do saneamento básico, que é o que a maior parte das pessoas se preocupa por aí. Não falou que as pessoas, não tem escola, falta abrir escola para fechar prisões. Não falou isso. Ela falou do problema moral, que está por trás de tudo isso. No Evangelho, Nosso Senhor bem lembra a cada um de nós: procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Os homens procuraram criar uma sociedade sem Deus, e essa sociedade só terminou no desastre. Então o mundo está numa terrível crise religiosa e moral. Os pecados cometidos são incontáveis e são a verdadeira causa da desolação universal. O modo mais acertado para remediar seus efeitos consiste na oração e na reparação. Nós poderíamos acrescentar na ação, na luta, no combate que cada um de nós é chamado a travar nesse mundo que se afastou de Deus. Vamos entrar na segunda parte da mensagem, que foi dada também no dia 13 de junho de 1917. Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Vejam, a guerra vai acabar se fizerem aquilo que eu pedi. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, virá outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo dos seus crimes, por meio da guerra, da fome e da perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, verei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito o que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Esse é o texto da segunda parte da mensagem de Fátima. É muito sério, é uma das mensagens mais sérias que já foi dada aos homens, talvez seja a mais séria de toda a história, pelo menos em termos de divulgação, de amplitude, de seriedade daquilo que foi dito. Nunca acho que houve uma como essa, pelo menos não nas revelações privadas. Nossa Senhora pediu duas coisas, portanto, de forma muito direta, além da reparação, etc. Que o Santo Padre, com todos os bispos, consagrasse a Rússia seu imaculado coração, e que houvesse a comunhão reparadora do primeiro sábado. Senão, sobreviria a nova guerra, em que muitas nações seriam aniquiladas, a Rússia espalharia seus erros, e o Santo Padre teria muito o que sofrer. Nada disso foi feito. Bom, agora houve a consagração da Rússia. Vamos, no tempo que nós temos, falar rapidamente sobre isso e entrar ainda em alguns outros aspectos importantes. O tema é muito amplo para nós darmos em pouco tempo, mas tem a vantagem de ser uma visão resumitiva. E isso ajuda a pessoa a compreender o conjunto da matéria. Primeiro, a consagração da Rússia, feita agora, há um mês mais ou menos, foi válida ou não foi válida? Essa é uma matéria opinativa, evidentemente sempre foi uma matéria opinativa. Em 1917, Nossa Senhora disse e pediu a consagração da Rússia, depois ela voltou em 29,
dizendo que já era chegado o momento da consagração em 29. Em 29, a vidente fez chegar esse pedido ao conhecimento do Papa Pio XI e no ano seguinte escreveu ao seu confessor. Bom, numa comunicação íntima posterior, Nossa Senhora, a consagração só foi feita em 42, a primeira das consagrações, foram várias. Mas Nosso Senhor, numa comunicação ainda à irmã Lúcia, se queixou a ela: não quiseram atender ao meu pedido. Como rei da França, arrepender-se-ão e falo-ão, mas será tarde. A Rússia terá já espalhado os seus erros pelo mundo. A questão da França é muito interessante, porque quando Santa Margarida Maria Alacoque, que recebeu as revelações do Sagrado Coração de Jesus, escreveu, se não me engano, a Luís XIV, pedindo a consagração da Rússia, a consagração da França ao Sagrado Coração, a mensagem a Santa Margarida Maria Alacoque, acho que já ouviram falar dela, ela é a grande divulgadora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ela chamou o meu amigo, Luís XIV, chamou o rei da França do meu amigo. É um grande elogio. E pediu a consagração da França. Luís XIV não fez. Quando houve a Revolução Francesa, Luís XVI estava preso quando ele resolveu fazer a consagração da França. Ele fez a consagração da França ao Sagrado Coração de Jesus. Aí Nosso Senhor aqui diz à irmã Lúcia: não quiseram atender ao meu pedido. Como o rei da França, arrepender-se-ão e fala-ão, mas será tarde. Pode ter sido válida a consagração, pode não ter sido válida. Na minha opinião, ela cumpriu os requisitos que Nossa Senhora tinha colocado. De fato, é uma matéria opinativa. Agora, há essa profecia, por assim dizer, essa mensagem de Nosso Senhor dizendo que ela seria feita, mas que quando ela fosse feita, já seria tarde. Pode ter sido exatamente isso. Agora, de qualquer maneira, mesmo a de 42, que não foi válida, Nosso Senhor afirmou à irmã Lúcia o seguinte: que porque houve aquela consagração, que Nosso Senhor disse que não tinha cumprido todos os requisitos, em 42, o fim da guerra estava prometido para breve, em atenção ao ato que Sua Santidade se dignou a fazer. Mas, como ele foi incompleto, fica a conversão da Rússia para mais adiante. Mesmo uma consagração, quando ela não cumpre todos os requisitos, só o ato em si mesmo atrai muitas graças de Deus para a humanidade. Vamos rezar a Nossa Senhora para que ela receba esse ato com essa intenção. Bom, Nossa Senhora fala dos erros da Rússia. A Rússia se espalhará, os erros da Rússia se espalharão pelo mundo inteiro. Que erros são esses? A Rússia, ela em 1917, em 13 de maio, ainda não tinha caído no comunismo. A irmã Lúcia nem sabia o que era a Rússia. A irmã Lúcia achava que a Rússia era uma mulher de vida muito ruim. Quem é essa dona Rússia que vai espalhar seus erros pelo mundo? Deve ser uma mulher péssima. Bom, alguns meses depois, em outubro, novembro, houve a Revolução Comunista na Rússia. E Nossa Senhora então estava falando, com alguns meses de antecedência, daquilo que se tornou o que hoje nós temos muito claro, que foi a Revolução Cultural. No primeiro momento, o materialismo russo, depois, no segundo momento, o marxismo cultural, que foi impregnando todo o Ocidente. Os erros da Rússia se espalharam pelo mundo. Hoje, nós vivemos numa sociedade comunista. Nós não temos o nome de comunismo, mas a mentalidade que entrou na nossa sociedade é a mentalidade dos erros que Nossa Senhora foi alertando em 1917. Porque o comunismo, isso é um ponto importante, ele não é apenas um regime materialista, econômico, político, social, ele é muito mais do que isso. Ele é a concretização na prática, do orgulho de Satanás. O comunismo é o orgulho que Lúcifer, desde o primeiro momento, levantando-se contra Deus, proclamou. Ele disse: não serve-a, não servirei. Quando o comunista odeia a superioridade, ele está, no fundo, repetindo o mesmo ódio igualitário que fez Lúcifer antes da rebelião dos anjos, naquele momento em que eles se rebelavam. Os senhores devem ter ouvido o caso da mulher de Bauru que entrou no McDonald's e, por causa de um banheiro unissex, fez um vídeo dizendo que era um absurdo aquele banheiro comunista dentro de uma rede capitalista. Os esquerdistas começaram a zombar,
Como é que ela chama o McDonald's de comunista se o McDonald's é o símbolo do capitalismo? Ela tinha razão. As grandes empresas podem sim ser comunistas. Podem por causa da Revolução Cultural. São, hoje, as grandes empresas capitalistas, todas elas encharcadas desses erros que entraram em todo o Ocidente. Quando caiu o Muro de Berlim, por assim dizer, usando uma metáfora, não foram eles, por assim dizer, que entraram no nosso mundo, ou melhor, não foram eles que foram abarcados pelo nosso mundo. Quase que se poderia dizer o contrário, fomos nós que fomos abarcados pelo mundo comunista. Porque os erros do comunista já estavam dentro de nós. O muro era apenas uma divisão física. Aqueles erros daquela mentalidade igualitária já tinham entrado dentro do mundo ocidental. O banheiro unissex é igualitário, é comunista. Aquela mulher tinha razão, ela denunciou algo muito profundo. Porque o igualitarismo que o comunismo prega está no centro do processo de descristianização de todo o Ocidente. Não sei se já ouviram falar no livro Revolução e Contra-Revolução. O Dr. Plínio Corrêa de Oliveira escreveu esse livro na década de 50. Aliás, ele está para download gratuito, é muito fácil, está no site nosso, etc. Que vai mostrando esse processo de descristianização através do orgulho e da sensualidade. A sensualidade é o orgulho da carne e o orgulho é a sensualidade da alma. A pessoa quer destruir todas as desigualdades. E essa mentalidade do orgulho entrou em toda a nossa sociedade. Essa mentalidade que Nossa Senhora, em 1917, apontou como os grandes erros que estavam destruindo o mundo. Qual que é a solução? Os senhores todos sabem a resposta. Restaurar a civilização cristã. Aqui é a Liga Cristo Rei. Cristo é o Rei do Universo. Para isso é preciso a militância católica e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A irmã Lúcia perguntou a Nossa Senhora, aliás, perguntou a Nosso Senhor, por que ele queria estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Ela fez essa pergunta. E perguntou a Nosso Senhor, mas por que ele não converte a Rússia sem a consagração? Nosso Senhor respondeu, porque quero que toda a minha igreja reconheça essa consagração como triunfo do Coração Imaculado de Maria, para depois estender o seu culto e pôr ao lado da devoção do meu divino coração, a devoção a esse Imaculado Coração. Nosso Senhor quer, nesse momento histórico, que Nossa Senhora tenha um papel central na história da salvação dos homens. Qual é o papel da devoção a Nossa Senhora nesse quadro? A começar por nós, cada um de nós. No sermão hoje de manhã cedo, foi muito bem lembrado pelo sacerdote, nós devemos viver conforme os princípios que nós professamos. Ninguém pode ser católico da boca para fora. A pessoa hoje, nesse mundo, ou ela está crucificando o nosso Senhor Jesus Cristo, ou ela vai ajudar a carregar a cruz, ela vai ser um sirineu. Ela não pode se omitir, não há omissão. Quem se omite faz como os demônios dos ares. Os demônios dos ares foram castigados como demônios, eles são demônios, porque eles quiseram se omitir. Nós não temos, nesse momento, uma outra opção. Ou nós temos a graça indizível que nos é dada a participar do exército de Nossa Senhora, ou nós vamos nos aliar ao exército de Satanás, que quer destruir a civilização cristã. Então, começa por nós a devoção a Nossa Senhora. Nós precisamos das graças que só vêm através dela. Nosso Senhor não precisava vir ao mundo através de Nossa Senhora, mas Ele quis vir assim. Ele escolheu uma virgem para nascer. Ele podia ter nascido homem, adulto, mas não. Ele nos indicou o caminho que Ele mesmo escolheu. Por isso Nossa Senhora pede a Nosso Senhor as graças que nós precisamos. E nós temos que usar esse caminho, porque foi o caminho indicado por Nosso Senhor. Ela tem um papel fundamental nesses pedidos, a começar da nossa vida, para que nós tenhamos as graças necessárias para viver conforme os princípios que nós professamos. E alguém pode dizer, não, mas eu não quero mudar muito. A gente assim. Nós temos uma tendência a ter condescendência com os nossos caprichos, com as nossas vontades. Então nós devemos pedir a graça de querer, a graça de querer mudar. Já é um primeiro passo que a pessoa faz, e Nossa Senhora é fundamental para isso. Mas muito mais do que isso, Nossa Senhora é aquela que esmaga o orgulho de Satanás. Dói ao demônio muito mais ser esmagado pela humildade de uma mulher do que por Deus. Contra Deus ele não pode nada. O que pode do demônio contra Deus? Deus
faz assim, o demônio desaparece. Agora, que uma mulher esmague a sua cabeça, há muitas imagens de Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente. Já devem ter visto a imagem de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora com as mãos assim abertas, e em cima do globo, e a serpente sendo esmagada. Por que essa imagem? Porque está no Gênesis, está na Bíblia. A mesma Bíblia que os protestantes também dizem que seguem, está a imagem da Virgem esmagando a cabeça da serpente. Logo no começo do mundo, quando Adão e Eva pecaram, Nosso Senhor se volta para a serpente. Já naquela época, né, o homem tem sempre a tendência de culpar o outro, né? Perguntou para Adão o que ele tinha feito. A culpa é da Eva, foi a mulher que tu me deste, ainda por cima. Não foi Deus que era culpado, porque Deus deu a mulher, não é? Depois Eva, não fui eu não, foi a serpente, ela que é culpada. Bom, enfim, era mais ou menos assim. Bom, aí que disse Deus à serpente: porém inimizades entre tu e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Tu lhe armarás botes ao calcanhar e ela lhe esmagará a cabeça. Ipsa contere, ela esmagará. Nossa Senhora é aquela que pela humildade esmaga a cabeça da serpente. É por isso que o Nosso Senhor é chamado de novo Adão. E dizem, numa tradição muito antiga, que a cruz do Calvário está em cima do mesmo lugar onde está o crânio de Adão. Em algumas representações se vê o sangue caindo da cruz, chegando até embaixo numa caveira. Nosso Senhor é o novo Adão e Nossa Senhora é a nova Eva. Ela, pela sua humildade, esmaga o orgulho que essa sociedade de hoje abraçou pelos erros da Rússia que se espalharam. Erros que são anteriores à Rússia, mas que a Rússia simboliza nela de uma forma proeminente. A Sagrada Escritura é outro cântico muito bonito. Quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Essa é a Nossa Senhora. E nós somos chamados a sermos o calcanhar da Virgem. Para nesse momento, essa é uma metáfora que o Dr. Plínio usava também, comentando São Luís Maria Grimond de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Nós somos chamados a sermos o calcanhar da Virgem que esmaga a cabeça da serpente orgulhosa. Não há maior graça nesse momento na história do que ser esse calcanhar. Parece pouca coisa, mas é muito. São aqueles que nesse momento mudam a história. Não são o público de calçada, mas o público da procissão. Resumindo rapidamente, não é a economia ou o progresso científico que resolverá o problema do mundo. Não é um âmbito meramente natural. Em todas as aparições, algo constante. Rezar o terço para obter a paz. Não eram diplomatas, não eram militares, o terço. Nós estamos numa guerra sobrenatural, onde entram anjos e demônios. O nosso papel hoje é separar os 7 pães e os 7 peixes. São os senhores que estão aqui. Os 7 pães e os 7 peixes que Deus vai multiplicar. Esse é o nosso papel. E lutar hoje pelo que está no centro da nossa salvação. Não se trata apenas de salvar a própria alma, mas de mudar a história. Nós estamos numa mudança de uma era histórica, no limiar de uma guerra mundial. Se não é agora, vai ser daqui a pouco. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, que vai ter o grande desfile no dia 9 de maio na Rússia, que vai ser feito um grande discurso. Pode não ser amanhã. Ainda que se faça uma paz provisória, ainda que se faça algum tipo de acomodação, nesse momento a guerra mundial, sinceramente, é inevitável. Pode ser que ela demore um ano, como demorou a Segunda Guerra, depois que foi feita a paz com Hitler. Ela veio e ela virá. Nós estamos no limiar de uma guerra, a começar dentro dos países, o mata-mata que há por toda parte, pessoa que é morta por um par de tênis, o desfazimento da família, a Pachamama sendo levada no andor por bispos no sino da Amazônia, no Vaticano. Alguém poderia imaginar em 1917 uma imagem como essa, uma situação de crise como essa? Esse mundo de hoje não tem mais solução. Nós temos fenômenos da natureza, nós temos a Covid, apostasias, ideologia de gênero. O mundo de hoje não tem mais salvação. Virá um castigo de Deus. Agora nós estamos vendo por toda parte o movimento de jovens católicos, de leigos, que se levantam para fazerem parte desse exército da Virgem, para serem os calcanhares de Nossa Senhora. Antigamente o rapaz tinha medo no colégio de se dizer católico. Ele tinha medo de levantar um terço.
morria de medo do professor. Hoje, cada vez mais aparecem jovens que na rua vão rezar publicamente o terço. Isso é uma mudança de panorama, é porque Deus já está separando as águas. Nesse momento, Deus já começa a preparar a grande batalha que nos aguarda. E cada vez dando a essas pessoas uma graça de ver a amplitude do problema da revolução anticristã que entrou no mundo. A ligação entre aborto, ideologia de gênero, invasão de terra pelo MST, socialismo. Cada vez mais as pessoas têm isso mais claro. Antigamente não era bem assim. Hoje, cada vez mais, essas duas cosmovisões vão ficando explícitas. Por Cristo ou contra Cristo. Por Maria ou contra Maria. Nós somos convidados a sermos parte dessa mudança e não apenas testemunhas dela. A lutar pela Virgem que prometeu em Fátima, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Agradecemos a participação e a contribuição do Sr. Frederico Piotti. Pedimos a paciência dos senhores por 5 minutos. O próximo palestrante, o Padre Dr. Scott Randall-Pen, ele está chegando, está praticamente estacionando ali. Aí a gente só pede 5 minutos para esperar. Se alguém quiser fazer uma pergunta nesses 5 minutos, pode ser. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não pode ser muito longa, porque eu só tenho 5 minutos. Bom dia, professor, bom dia a todos. Antes de mais nada, parabéns pela brilhante palestra. Eu passei a me dedicar ultimamente aos estudos escatológicos, né, olhando para essa situação da guerra da Rússia com a Ucrânia, e uma inquietação que me vem muito grande, assim, do ponto de vista prático, vamos colocar operacional, é justamente com relação a essa possibilidade de fim dos tempos, né, mas com relação ao fato concreto que tem aí, que eu tenho pesquisado e quase ninguém fala, né, que é a questão do poço de Leviatã em Israel. Né? O poço de Leviatã ele deu uma autonomia de gás para Israel por 40 anos, no caso. E a gente viu agora o Putin fechando o gás da Bulgária, fechando de outros países, né? A guerra tende a se arrastar. E assim, a questão do gás parece que vai ser uma coisa muito premente ali na Europa, no caso. Né? Então o que causa uma certa aflição e inquietação é: será que haverá um momento no arrastar dessa guerra em que eventualmente, no caso, a Rússia, né, e os aliados poderão invadir Israel justamente para tomar o poço de Leviatã? E esse é um nome também terrível também, Leviatã, né? Poderia ser um nome um pouco mais adequado de acordo com a fé, com a nossa fé, mas a Leviatã é uma coisa altamente problemática. E quando houve em 2014 a tomada da Crimeia, não havia o poço de Leviatã, ele começou a ficar operacional em 2019 no caso, né? E Israel já está exportando para alguns países, ela conseguiu a autossuficiência, e a meu ver, ela vai abastecer a Europa, no caso, a tendência é abastecer o gás da Europa num dado momento, no caso, né? Então a questão é, quando começar a abastecer a Europa, provavelmente, né, se isso vier a acontecer, e pelo arrastar da guerra, a Rússia pode não gostar disso. E aí, eventualmente, vai partir para invadir Israel, e aí, em tese, poderia acontecer, seria o Gog e Magog, né? Ou não seria. Então, eu queria ouvir a avaliação do senhor sobre esse ponto, no caso, se essa eventual invasão futura seria o sinal realmente do fim dos tempos, no caso, né? Porque você teria um fato concreto, que seria a briga pelo gás, no caso, né? Como é que o senhor avalia, qual é a ponderação do senhor acerca desse ponto, por favor? Obrigado. Esse é um tema muito interessante. Ele envolve, por exemplo, nós estamos no final dos tempos ou nós estamos no final de um tempo. Como é que é a situação concreta em relação ao gás? Eu vou me centrar mais na primeira parte, porque nós temos muito pouco tempo, e já seria necessário, só para essa primeira parte, uma exposição inteira. Há certos indícios que falam muito claramente que nós estamos vivendo uma espécie de pré-figura do fim dos tempos, do fim do mundo. A começar que Nossa Senhora em Fátima, ela fala muito claramente do triunfo do Imaculado Coração dela. Alguém pode dizer, não, mas o triunfo é no céu. Não é a impressão que se tem para quem lê isso, porque ela está falando da guerra, que depois do triunfo dela virá um tempo de paz, a Rússia se converterá. Portanto, ela fala claramente que virá um tempo de paz depois do triunfo do Imaculado Coração dela. Depois, há uma passagem do Evangelho, há várias passagens, que o Nosso Senhor disse que o fim não viria antes de que o Evangelho fosse
levado a todos os países. Ah, mas o Evangelho está em todos os países. Não de forma estável. Não de forma de que o Evangelho de fato fincou raízes em todos os países. Ele chegou em todos os países. Se chegou em todos os lugares é difícil dizer. Pode ter muitos lugares que as pessoas nasceram em vilas muito remotas de países que nunca receberam ou receberam apenas na beirada desses países, nas partes principais, propriamente a chegada, parece que já chegou o próximo palestrante, já vou terminar logo, a chegada de missionários. Então também por esse aspecto, tudo fala de uma maneira muito explícita de que nós estamos perto de uma pré-figura do fim do mundo, mas não propriamente do fim do mundo. E é o que nós esperamos, sempre temos isso muito em vista, quando tratamos do tema de Fátima, pelas profecias que Nossa Senhora fez. Ela poderia ter dito de forma diferente, mas ela quis dizer dessa forma, que viria um castigo apocalíptico. Nações desaparecerão. Por fim, meu Imaculado Coração triunfará, e será dado ao mundo, aqui não terminei de ler, será dado ao mundo um tempo de paz. Então nós temos muita convicção disso. Pode acontecer por causa desse gás ou por causa de qualquer outros fatos. Hoje, nesse momento, qualquer um pode lançar uma bomba atômica. O Ocidente, no meio da decadência dele, que representa ainda o resto de cristianismo, mas que é decadente, é um Ocidente decadente por causa desses erros que entraram dentro dele, ou esse Oriente, que é o Oriente cismático, também decadente, por um outro lado, por um outro sistema, cercam a civilização cristã com uma pinça. Dos dois lados, ela vai sendo destruída. Os dois lados agora pagaram para ver, por assim dizer, usando uma expressão do pôquer. Um ameaça com a bomba atômica, o outro diz eu também tenho. Vamos ver agora quem é que vai lançar primeiro. Então, seja por esse gás, seja por algum outro fato, a iminência da Terceira Guerra é muito cogente, ela está muito próxima de nós. Ainda que nesse momento haja um recuo, não parece que vai diminuir. Todos os países estão se armando. E o ódio interno dentro dos países é cada vez maior. Uma guerra mundial deve ser medida sobretudo pelas tensões que existem na opinião pública. Essas tensões nunca foram tão grandes, nem na Segunda Guerra Mundial. O desfazimento social nunca foi tão grande como hoje. Então eu tenho a impressão, vem um grande cataclisma apocalíptico, mas que ainda não é o fim do mundo, é o fim de um mundo. Desse mundo que é o mundo da revolução anticristã que tomou conta de toda a sociedade. Bom, acho que com isso terminamos, né? Muito obrigado a todos. Acho que teremos até tempo para mais uma pergunta. Não sei, mas a gente está com o tempo meio... Mas vamos lá, vamos fazer mais essa. Agora tem que deixar tempo para eles tomarem cafezinho também. Oi. Pois não. Boa noite. Bom dia. Está muito escuro aqui, né? É o seguinte, eu queria saber se você já ouviu falar do canal Professor Berlei, que eu tenho assistido já há alguns anos, e ele agora tem falado dos profetas do Bosque, na Alemanha. E é interessantíssimo, eu até adquiri já o e-book, estou lendo ainda. São, parece que mais de 40, 50 profetas, chama do Bosque, que é interiorzão lá mesmo da Alemanha, nos últimos 500 anos. Então é impressionante como é que pode, né, esse pessoal lá, rural, lá da Alemanha, está profetizando tanta coisa, e tem coerência com essas profecias de Fátima. Bom, o que me chamou a atenção foi uma das últimas que ele contou, que tem 2 parentes deles que profetizaram que parece que eles vão jogar uma bomba atômica, provavelmente não diretamente na Terra, eles vão ser covardes. Eles vão lançar lá seria no Mar do Norte e indiretamente por tsunami arruinar a Inglaterra. Então, assim, é meio assustador, né? Mas acho que é bom a gente saber, porque a gente pode se prevenir, quem sabe isso não aconteça, né? Eu espero que não vai acontecer, eu tenho esperança que com essa consagração vai ter feito, e não vamos chegar nessa coisa dramática, pelo menos não para agora, né? Eu espero. Mas só queria saber de ti, então, isso, e sobre esses profetas do Bosque, né? E também uma outra coisa que eu não consigo encaixar ainda na cronologia temporal. Onde entra os 3 dias de trevas
que também é outro muitíssimo comum, né? Os 3 dias de escuridão, né? Bom, chegou já o próximo palestrante, vou ser bem rápido aqui. Uma coisa, eu entendo, nós temos que sempre ter medo dos castigos da providência, nós temos que pedir proteção a Deus, etc. Mas ao mesmo tempo, nós temos que nos alegrar com eles, porque é uma grande misericórdia. Quando começaram as águas do dilúvio a subir, se eu não me engano está em São Pedro, São Pedro diz que muitos daqueles que iam se perder no inferno se salvaram, quando as águas começaram a subir acima da boca deles, porque eles se arrependeram dos pecados que cometeram. Um castigo, na Sagrada Escritura está também, um bom pai não poupa a vara a seus filhos. Um castigo da providência é a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo é uma enorme misericórdia. Eu concordo, eu não conheço esse site que o senhor comentou, há muitas profecias privadas a esse respeito, há muita gente que tem falado sobre isso, e o fato é, nós devemos estar prontos. Em determinado momento, esse castigo virá. Pode ser hoje, daqui a 5 minutos, de repente cai uma bomba atômica em algum lugar, apagam as luzes, não sei o que pode acontecer, pode ser que demore 10 anos. Nossa Senhora sabe, Deus sabe o momento que vai agir na história. Mas esse momento, ao mesmo tempo que é de uma grande justiça, é a salvação e a redenção para esse mundo. Sem esse castigo, não há mais salvação. Essas almas que Nossa Senhora mostrou caindo no inferno, continuariam caindo. Portanto, nós devemos pedir que venha logo, que venha o quanto antes, que venha com toda a sua força. Nós devemos oscular aquele castigo que cai sobre nós, porque também é uma misericórdia pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade. Nesse momento, nós devemos agradecer a Deus que Ele intervenha e pedir que Ele intervenha o mais cedo possível.